Olá, amigos, amigas, boa noite a todos e todas. Vocês estão no canal da Geopolítica. É o professor Legene Mihan que está falando, vocês nos conhecem bem. Mais um programa aqui durante a nossa semana. Vocês aqui, nós já estamos ao vivo com o Sheik o Halil Hussein Halilo. Ele é nosso amigo que já está conosco aqui há várias vezes, ele prestigia nosso canal, ele é iraniano, da antiga Pérsia. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Quero antes aqui agradecer os nossos canais parceiros, que são Voz Trabalhadora e Mídia Livre. São os nossos dois canais que são os canais maiores, cada um que tem 500 mil de inscritos. Depois tem aqui o Caverna TV e Pão com Ovo, Vozes Livres, a TV 65, a TV Iaras e Pagus, Papo Vermelho e o canal Multipolar, que é lá de Portugal. Estes são nossos canais parceiros que nos ajudam. Nossa expectativa é que em 24 horas nós sempre atingimos aí em torno de 10 mil pessoas, né? Então, vamos esperar aí, o pessoal vai chegando aos poucos. Eu quero aqui já agradecer que já entraram 2 novos membros, aqui a Fernanda e o José Flamarion, que eu agradeço muito. E vamos aí colocando aos poucos os companheiros que vão chegando. Eu vou fazer só uma pequena introdução. O Sheik vai fazer uma exposição inicial. Teremos ou não teremos uma segunda guerra? Claro que ele também ele já fez um balanço sobre o que foi aqueles 10, 12, 15 dias de guerra, que Israel teve que pedir ajuda para os Estados Unidos para parar, porque não aguentava mais continuar a guerra. Mas quem são os iranianos hoje, né? O Irã mudou o nome na década de 30. O Irã é herdeiro, né, de um império, herdeiro de um povo, que é o povo do antigo, são os povos arianos, junto com os chineses, são os povos mais antigos de vida continuada na Terra. Eu também pertenço a um povo muito antigo, eu sou descendente de assírios, né? Então, os iranianos, eles descendem do reino de Elam, que tem 4.800 anos na antiga Mesopotâmia. E lá em 625, antes da era atual, os iranianos medos, né, dos povos medas, eles se constituíram ali na Mesopotâmia, mas foi Ciro o Grande que então fundou o Império da Pérsia, mais ou menos em 550 antes da Era Comum. Se você quiser usar antes de Cristo, pode, eu prefiro usar antes da Era Comum. Mas há uma data específica, e essa data foi comemorada na antiga ditadura do Shah Reza Pahlavi, que é 12 de outubro de 1971. Nesse dia foi feito na cidade de Persépolis, que é uma grande cidade das mais antigas do mundo, foi feita uma comemoração de 2.500 anos da Constituição do Império. É diferente da origem do povo. 12 de outubro de 71. Portanto, isso já tem 55 anos. 2.500, então 2.555 anos, quando então foi constituído o Império Persa por Ciro o Grande. Eu quero aqui dizer que nós estamos organizando uma viagem para o Irã, está marcada inicialmente para dia 21 de novembro, pela agência Chaika, aquela que nos levou para a Rússia. Está tendo aí um certo atraso, já era para estar pronta todo o roteiro, né?
vai ser junto com a passagem aérea, a rede hoteleira, né? Vamos fazer o pacote completo, mas esperamos que para a semana que vem já tenhamos tudo definido para ser pago em 10 vezes. Vai ser muito mais em conta do que foi a viagem para a Rússia, porque nossa moeda com relação ao Irã é um pouco mais, nossa moeda é um pouco mais forte, as coisas no Irã são mais baratas do que para nós, então vamos contar com a ajuda e a solidariedade do governo do Irã, que vai apoiar a nossa caravana. Nossa meta é entre 50 e 100 pessoas, né? Mas isso nós vamos explicar tudo direitinho. Mas dito isso, eu quero aqui o Sheikh Hussein Halilo, é um sheikh formado pela Universidade Islâmica de Qom, que é a mais famosa e conhecida, é um grande centro de formação dos clérigos xiitas. Ele está no Brasil já há muitos anos, fala vários idiomas, né? Ele fala o espanhol, fala o inglês, fala o português e, claro, ele fala o árabe como é e fala a sua língua nativa, você pode dizer o persa ou pode dizer o farsi, né? Não é a mesma coisa que o árabe, tem alguma semelhança, mas é diferente. É um homem muito culto, é um poliglota, é um homem ligado a um homem de Deus, como a gente diz, né? Ele é equivalente a um padre, a um rabino, é um homem que pratica as coisas aí do bem, as coisas ligadas aí ao Alcorão, que é a chamada terceira religião revelada por Deus, né? E, então, eles seguem esse livro que, se você for fazer aí uma comparação, não é a Torá dos judeus são muitos livros reunidos escritos por muitas pessoas. A mesma coisa o Novo Evangelho, né? São 27 livros escritos por muitas pessoas. O Alcorão é um livro único, ditado, eles acreditam que foi ditado por Deus, escrito por uma pessoa. Então, evidentemente, tem o seu valor especial, não é? Ele é uma linguagem única, é impressionante. Você fala, não, foi Muhammad, né? Foi Maomé que escreveu. Não, Maomé não sabia escrever. Né? Aí que está o milagre do Islã, né? Bom, eles sabem, vocês sabem, eu não sou um homem religioso, mas tenho um profundo respeito por essa religião que é, de fato, hoje uma religião que mais cresce. E dentro do islamismo, o meu respeito muito grande é pelo Islã xiita. Por quê? Porque o Islã xiita, ao contrário do que se fala, né, o xiita é a ala radical. Não, nós temos que tirar isso, inclusive. O xiita é a ala mais moderada do Irã. Radical são os sunitas, porque os que explodem bombas não são os xiitas, são os sunitas, né? Bom, de qualquer maneira, os xiitas, além de serem mais moderados, eles são os fiéis seguidores do livro, né? Eles são muito disciplinados, calmos, quietistas, são quietinhos eles, né? E gostariam que toda a descendência do profeta fosse, mas isso não aconteceu, né? O califa, o Ali, só que é o genro do profeta, casou com a sua filha, só foi o quarto profeta, né? E o seu filho, né, do Ali, que é o neto do profeta Hussein, foi martirizado. Então tem toda essa história. Agora, eu valorizo muito o xiita, por quê? Por causa do grau da consciência política. Eu conheço muitos sunitas que são a favor do imperialismo, mas não conheço um xiita entre os 500 milhões do mundo que são a favor dos Estados Unidos. Essa é uma pequena diferença. Então, os xiitas no mundo hoje são nossos aliados preferenciais na luta hoje contra o imperialismo. Mas eu já falei muito. Sheikh Hussein, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palavra é toda sua. Fale o tempo que for necessário. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, primeiramente agradeço o Senhor que mais outra vez convidou a gente para essa conversa nesse canal. Sempre a gente tem uma honra para ter
amigos nesse caminho, nosso lado, como o Senhor e mais outros irmãos que estão lutando através da esclarecer a realidade para o povo, especialmente para o povo brasileiro. Sobre a guerra de sionistas contra do Irã, o Israel contra do Irã. Como que sabemos, o Israel está atrás do projeto deles, que como que todo mundo sabe, eles falam Grande Israel, do Rio até o Forat, que seja mais ou menos fronteira do Irã. Que significa que eles estão atrás de pegar todo esse território do Egito até o fronteiro do Irã, pegar toda essa região que seja Grande Israel. Eles planejaram anos, estão atrás de realizar o objetivo que eles têm. Por isso eles começaram a ocupar cada vez território dos palestinos, depois do Líbano, da Síria. Eles estão atrás, agora vocês sabem, que entraram na parte de Kurdistão do Iraque, entraram na parte de Azerbaijão, um país que hoje tem aliado de sionistas que sabemos. Por isso eles estão atrás de realizar o objetivo que eles têm. O objetivo principal deles também, além dos assuntos políticos, é assuntos religiosos também, porque eles sabem a vinda de dois salvadores, que seja o Imam Mahdi e Jesus Cristo. O Imam Mahdi ele vai aparecer da Meca, Jesus vai aparecer da Palestina. Aquela região do Jordão, da Sham, que seja a Síria, a Jordânia, a Palestina, aquela região. Jesus vai aparecer naquela região. Por isso eles estão atrás de controlar toda a região para não deixar nascer, aparecer nem o Imam Mahdi, nem o Jesus que eles vão aparecer. Só queria deixar esse parte que quando a gente estuda a história deles, esse pensamento sionista existia antes do islamismo também. Eles estão atrás de não deixar nascer o profeta Muhammad. Por isso, quando nasceu o profeta Muhammad, mandaram um profeta para um deserto, uma mulher se chama Halima. Ela cuidou do profeta escondido 7 anos, porque esses sionistas daquela época estavam atrás vigiando para não deixar nascer o profeta. Vocês sabem que o pai do profeta foi assassinado através de sionistas. Sim. Porque eles não queriam deixar nascer o profeta Muhammad. Mesma coisa, eles sabiam que o último sucessor do profeta, o Imam Mahdi, eles estavam atrás de não deixar nascer o Imam Mahdi, 12º apóstolo do profeta. Por isso, o nascimento dele totalmente foi milagroso, que foi nascimento escondido, porque eles sabiam o pai dele, pegaram o pai e mãe, levaram dentro de um exército, eles estavam controlando para não deixar nascer o Imam Mahdi. Essa história contei para vocês também ter um conhecimento geral o que aconteceu e o que vai acontecer. Por isso hoje eles sabem, porque o profeta claramente ele falou que Imam Mahdi vai aparecer da Meca. Por isso eles estão atrás de controlar a Meca, onde que hoje é um lugar mais sagrado dos muçulmanos, onde vai aparecer Imam Mahdi. Eles criaram um grupo wahhabita
na Arábia Saudita, 100% aliado dos sionistas, para conseguir controlar aquela região, vigilando para, se aparecer o Imam Mahdi, acabar a vida dele, atacar, matar ele, não deixar ele continuar o seu projeto. Mesma coisa, eles estão atrás de controlar a região de a Palestina e a Síria, aquela região que vai aparecer Jesus, para não deixar aparecer Jesus e matar ele antes de ele começar o seu projeto. Por isso, na visão religiosamente também, nós temos essa visão que eles estão atrás de assassinar esses dois homens justos, salvadores, que o mundo está esperando o retorno deles. Voltando a politicamente, que hoje eles estão tentando controlar toda essa região, eles têm esse objetivo. Por isso, eles estão atrás para realizar. Uma parte também eles conseguiram, como que a Palestina, hoje, a maior parte da Palestina eles ocuparam. E também na parte da Síria, vocês que sabem, na parte do Líbano, que vocês sabem. O único problema que eles estão percebendo nesse caminho para eles conseguir realizar o objetivo que eles têm é o Irã. Por isso, eles estão atrás de qualquer jeito atacar, acabar com o Irã para conseguir realizar o objetivo que eles têm. Por isso, há anos, vocês observam que há anos eles começaram junto com os americanos, estão ameaçando, começaram a fazer essas sanções contra o Irã, e hoje, 46 anos, o Irã bloquearam, limitaram o Irã, especialmente economicamente, para dificultar a vida, até que o povo fica desesperado, fica revoltados contra o governo, contra o sistema, para conseguir fazer manifestações por dentro e ataque por fora, conseguir acabar com esse sistema que não está deixando os sionistas realizar o projeto deles na região do Oriente Médio. Até que chegou um momento, depois de todas essas sanções que eles fizeram contra o Irã, especialmente economicamente, depois eles começaram a fazer esses grupos terroristas, entrar os grupos terroristas através das fronteiras do Iraque, do Paquistão, do Afeganistão, entrar, fazer alguns ataques por dentro do Irã. Chegaram um momento, eles observaram que agora é o melhor momento para eles organizar os grupos que estão por dentro, e por fora também Israel, depois europeus, americanos, entrar, acabar com ele. Por isso eles começaram a atacar aquele ataque que vocês sabem, 12 dias. O objetivo que, como já falamos, era para matar, assassinar as lideranças, autoridades do país, seja presidente, seja deputado, seja especialmente o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, para conseguir depois fazer uma falta por dentro, fora desse, por fora eles começaram a atacar e mudar o sistema, colocar as pessoas deles, como que aconteceu na Síria. Mas o objetivo deles não foi realizado, eles não conseguiram realizar o objetivo que eles tinham. Por isso, eles não conseguiram realizar o objetivo deles, porque o Irã entrou para a retaliação até durante esses 12 dias.
certo que a notícia eles não passam para fora, não mostram a realidade do que aconteceu durante esses 12 dias. O que eles imaginavam durante alguns dias vão acabar com a Revolução República Islâmica do Irã foi totalmente contrário. A República Islâmica começou como que o líder supremo, ele falou, se eles cometem alguns erros, atacam o Irã vai destruir Tel Aviv e a Haifa, Essa a realidade aconteceu que o Irã começou a retaliação, mesmo que eles tinham a defesa dos países árabes aliados deles, dos americanos, dos países europeus, do mesmo Israel, mas o Irã conseguiu alcançar mísseis deles para Tel Aviv e Haifa, que hoje muitos lugares deles foram destruídos. Imagina, na história existe que eles entram, pedem cessar-fogo, um lugar eles atacam, depois eles mesmos começam a pedir cessar-fogo. Hoje, dizemos que, especialmente durante esses quase 2 anos, eles atacaram a Palestina. Hoje, países entraram a pedir cessar-fogo, eles não cessaram a fogo. Porque durante esses 12 dias, depois eles começaram a pedir a ajuda dos Estados Unidos para entrar. Está mostrando que eles não tinham capacidade de levar as coisas para frente. Eles estavam perdendo totalmente. Se durava essa guerra ainda mais 10 dias, iria acabar totalmente Tel Aviv e a Haifa. Por isso, eles começaram, imagina, esses sionistas atacaram, chegou o momento, eles começaram a pedir a cessar-fogo. Esse é um assunto que o mundo deveria... Por que eles estão pedindo? Eles não atacaram para acabar com a revolução, eles não atacaram para mudar o sistema, Por que eles começaram a pedir cessar-fogo? Poderiam continuar a acabar com a revolução, chegar ao objetivo que eles tinham. Por isso, chegou o momento que perceberam que se continuar alguns dias, vai acabar Israel. Por isso, eles cessaram o fogo com a ajuda dos Estados Unidos para conseguir se fortalecer de novo, se armar de novo, porque nós temos, quem que sabe a história de judeus, a gente fala, naquela época, os sionistas de Khaybar. Khaybar, fortaleza que estava na Medina naquela época. Quem quer pode pesquisar mais um pouco sobre essa história. Que quando eles estavam lá, eles foram lá para não deixar o profeta Muhammad realizar o objetivo dele que tem. Várias vezes eles organizaram uma guerra contra o profeta Muhammad. Até que ultimamente, depois que eles perderam, começaram a pedir, vamos fazer um acordo para o profeta não mexer com eles, não tirar eles para fora, depois de várias vezes que eles atacaram o profeta Muhammad. Eles começaram a pedir que vamos fazer um acordo que eles prometeram não vão mexer nada com o islamismo, com os muçulmanos, com o profeta Muhammad. O profeta deixa, eles ficam lá morando junto com os muçulmanos. Mesmo que várias vezes eles atacaram os muçulmanos, o profeta Muhammad aceitou para fazer esse acordo com os sionistas daquela época, para que eles moram junto com os muçulmanos dentro de um governo islâmico, mas com esse objetivo, com esse acordo, que eles não têm direito a organizar nada, ataque contra os muçulmanos. Ele falou, tá ok, tudo bem. Passou anos, eles observaram que existem alguns grupos que estão organizando atacar contra os muçulmanos, entraram a apoiar esses grupos, junto com eles,
fizeram mais outra guerra contra os muçulmanos, naquela época. Quando aconteceu isso, eles quebraram aquele acordo que fizeram com o profeta Muhammad. O profeta falou que agora eles que quebraram esse acordo, tem que tirar eles para fora. O profeta entrou, tirou eles para fora. Por isso eles lembram essa história, que aquela fortaleza que eles tinham, mostravam que bem firme, forte, ninguém poderia entrar. Hoje, sionistas mostraram para o mundo que Israel é uma fortaleza que ninguém poderia alcançar ou conseguir entrar lá. Mas 12 dias da guerra de Israel contra o Irã o Irã mostrou para eles que o Irã tem essa capacidade de, igual aquele fortaleza no tempo do profeta, que os muçulmanos entraram, tiraram eles para fora, o Irã tem essa capacidade de novo, entrar para essa fortaleza que eles mostraram para o mundo, que ninguém poderia mexer com eles. Agora eles de novo estão se organizando, se preparando. Algum dia atrás, de novo, o Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaçou o Irã de novo, que o Irã não tem direito de fazer a energia nuclear e enriquecimento de nuclear dentro do Irã. O Irã também avisou que essa é a linha vermelha do Irã, porque esse é no lei internacional, confirma que esse é direito de qualquer país do mundo de fazer enriquecimento de energia nuclear dentro do seu país. O Irã não pegou empréstimo. Esse é de cientistas iranianos conseguiram chegar a esse ponto. Por isso o Irã avisou que nunca vai aceitar para acabar com o enriquecimento de energia nuclear dentro do território deles. Esse é um assunto que vai, digamos que incomoda sionistas. O Irã, a República Islâmica do Irã, o pensamento que a República tem, que não aceita abaixar a cabeça para os sionistas, esse incomoda sionistas. Por isso, a República Islâmica do Irã é uma pedra no sapato deles. Por isso, qualquer jeito, eles estão atrás de novo, fazer uma guerra que eles estão organizando. Do primeiro dia que eles atacaram, mataram lideranças, algumas autoridades, de novo eles estão atrás de um dia atacar, assassinar o líder supremo, algumas autoridades, realizar o objetivo que eles têm. Mas 12 dias foi uma prova para eles. O Irã já avisou liderança, políticos, autoridades, militantes, mas em cima de tudo isso, o povo iraniano já avisaram. Se eles cometem mais outra vez o erro, atacam o Irã essa vez vai ser a resposta ainda mais dura que a primeira vez. O Irã, durante esses 12 dias da guerra de Israel contra o Irã, não utilizou toda a sua capacidade nessa batalha. Mas o Irã tem ainda mais potência para conseguir se defender de sua soberania, seu povo, seu território. Mas eu acho que sionistas, eles não vão aguentar. Eles estão atrás de novo para organizar outro ataque contra o Irã, com apoio dos Estados Unidos, com apoio dos países europeus, especialmente Inglaterra, França e Alemanha. Por isso, não sei quando vai ser, mas as coisas estão mostrando que eles estão atrás de
fazer esta guerra de novo. Ninguém quer a guerra. A guerra não é bom para nenhum povo. Não estamos a favor da guerra, estamos a favor da paz no mundo inteiro. Queremos uma vida tranquila para todo o povo do mundo, seja na Palestina ocupada, seja na Europa, seja de todos os lugares do mundo, seja para o Irã. É porque o povo merece morar uma vida tranquila, em paz, toda tranquilidade, segurança, todo respeito. Mas o que vamos fazer? Quando secessionistas organizam atacar, mas o Irã também tem o seu direito para defender de seu território. Por isso, as coisas estão mostrando. Vamos pedir de Deus, vamos suplicar para eles não cometerem de novo esse erro, para acontecer alguns ataques contra o Irã. Mas o povo iraniano já falaram claramente, especialmente esses 2 dias mostrou que a união do povo iraniano, como ficaram unidos para defender de seu território. Por isso, com certeza, se eles cometem alguns erros, a resposta do povo iraniano vai ser ainda mais duro que a primeira vez. Muito bem, irmão. Gostei muito da sua introdução. Nós nunca sabemos, porque isso é um segredo de Estado, o total de mísseis que o Irã dispõe. Acho que você mesmo que soubesse não falaria para nós, porque isso... Eu trabalho com 3.000 a 4.000 mísseis, mas eu já ouvi, inclusive do Prêmio Nobel da Paz não, da Economia, o Jeffrey Sachs, ele fala em 10.000 mísseis. Já ouvi pessoas falando até muito mais do que isso. A verdade é que ninguém tem a tecnologia de mísseis que o Irã tem. Então, nenhum país árabe, nenhum dos 20, tem a tecnologia de mísseis 5.000 quilômetros. Isso aí, saindo ali de qualquer lugar do Irã, eles atingem até a ponta final da Palestina ocupada, que eles chamam de Israel. Qualquer lugar do que eles chamam de Israel, que é a Palestina ocupada, não há um lugar de Israel que esteja seguro e que esteja fora do alcance dos mísseis de Israel. Israel vive em pânico o tempo todo. Agora, o Irã não quer disparar esses mísseis. Esses mísseis, eles existem para a defesa do país. Mas, se for atacado, evidentemente que o Irã fará a sua defesa. Irmão, eu fiz aqui uma pesquisa nos 3 portais do Irã nesse momento. Eu acordo muito cedo, hoje eu comecei a trabalhar 3h50 da manhã, eu sei que você também acorda cedo para fazer as orações matinais. Então eu leio o Teherã, aqui, que é aquele jornal que foi fundado em 1979, o Teherã Times, que é totalmente em inglês, né? Eu leio o Span TV, que é em espanhol, e leio o Press TV, que é totalmente em inglês. Queria que você comentasse, e fique à vontade aí com as respostas, o tempo que você achar melhor. Sim. Teve um encontro em Genebra, chamado Fórum de Genebra. O Kalibaf, presidente do parlamento do Irã, esteve lá presente e levou o caso da agressão do Irã por parte de Israel ao Fórum de Genebra. E eu sei que você está acompanhando esse caso, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, estamos chegando aqui a 100 pessoas ao vivo, queria que você explicasse o que é esse caso que ele levou, qual que é a expectativa, o que esse fórum pode, que decisão que ele pode tomar em relação a essa agressão, porque Israel
violou os acordos internacionais e o Irã respondeu com base no direito internacional, que é o direito que a ONU dá de assegurar, inclusive pelas armas, qualquer agressão que sofrer, né? Sim. Sobre essa palavra do senhor que falou que o Irã, quantos mísseis tem um dos autoridades militantes, ele que falou, se o Irã lança cada semana um dos bases de mísseis que ele tem digamos, por baixo, se cada semana lança um deles, mostra um deles, 2 anos precisa mostrar esses, digamos, bases de que o Irã tem, que somente o Irã mostrou alguns deles. Por isso, a tecnologia não é importada, essa tecnologia de cientistas iranianos, por isso eles têm capacidade de realizar qualquer momento. Sobre os presidentes do parlamentar iraniano Kalibaf, que foi para Geneve, que tinha reunião dos presidentes dos parlamentares. Lá, o Irã, também como um dos países, participa normalmente esses encontros internacionais que acontecem. Lá, o Irã também, além de os encontros normais que acontecem, o Irã está atrás de defender de seu direito, mostrar que o que aconteceu, que Israel ele também pisou em cima das leis internacionais. Digamos, Israel não respeita nenhum o povo do mundo, nenhum país do mundo, nenhum regras mundiais. Por isso o Irã estava atrás de como que o presidente parlamentar do Irã levantou a foto de uma criança que foi morta assassinada através de ataques israelenses. Queria mostrar que os países ocidentais, especialmente americanos e europeus, há anos estão falando sobre direitos humanos, sobre direito das crianças, direito das mulheres. Mas pergunto, onde está agora direito das crianças? Quando morre criança no Irã, esse não é direito das crianças? Qual razão eles estão tirando a vida dessas crianças, dessas mulheres? Esse é um exemplo que queria mostrar que o Irã ficou vítima desses sionistas que durante esses 12 dias atacaram o Irã. Para mostrar ao povo do mundo, fora desse, autoridades dos países começar a condenar, que graças a Deus, hoje a maioria dos países condenaram o ato israelenses, mas existem alguns países até agora não condenaram o ato de sionistas. Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, eles estão apoiando. Pergunta aqui, por que vocês estão falando sobre os direitos humanos, direito das crianças, mas não estão condenando um criminoso que atacou um país que tem direito de sobreviver o povo deles igual do outro povo do mundo? Isso está mostrando a hipocrisia desses países. Isso está mostrando que esses países estão atrás do interesse deles. Eles utilizam essas palavras para interesse deles. Qualquer lugar que seja interesse deles,
eles utilizam o direito humano, utilizam o direito das crianças, utilizam o direito das mulheres. Mas para realizar, na realidade, eles estão bem longe do que eles estão falando. Por isso, o Irã, nesse encontro, além de os encontros normais que os países têm, queria mostrar que ficou vítima desses sionistas que atacaram. Fora de esse, a gente poderia falar que hoje o que está passando na Palestina é realmente chocante. Mandaram alguns irmãos a mensagem para mim, está falando, Sheikh, não aguento quando estou observando essas imagens, esses vídeos, que uma criança está morrendo desse jeito. Olha, até que o senhor, com certeza, já viu, às vezes eles falam sobre direito dos animais. Direito dos animais. Mas uma criança na Palestina, direito dele é menos do direito dos animais. Hoje a gente está observando, ele digamos, saiu o osso dessas crianças pela causa de falta da comida. Hoje no mundo está faltando a comida no mundo inteiro. Porque hoje as crianças palestinos, eles não deveriam ter comida para comer? Isso é culpa do quê? Esses criminosos, até quando deveriam continuar? Quando vamos acordar? Os países do mundo, hoje temos mais de 200 países, hoje eles não têm capacidade de parar esses criminosos para fazer. Na realidade, o povo do mundo tem mais capacidade, que graças a Deus, por dia, as pessoas honestas se levantam no mundo inteiro para fazer manifestações, debates, conversa, para conseguir abrir um caminho para ajudar o povo palestino. Por isso, o Irã também é um dos países que está lutando nesse caminho para conseguir defender o direito desse povo oprimido, que realmente qualquer povo que acredita na liberdade, acredita em justiça, acredita em um homem justo, acredita que deveria defender esse povo oprimido, o povo palestino. Por isso o Irã também, como acredita na liberdade, acredita na justiça, acredita na convivência, acredita que deveria defender esse povo oprimido, por isso está na luta para, junto com o povo do mundo, que hoje estão lutando para defender o direito dos palestinos que estão sofrendo. Irmão, eu não conheço o país que mais apoia o povo palestino que não seja o Irã. Infelizmente, ali no Oriente Médio, o líder da resistência não é um país árabe, é um país persa, que é o Irã. Eu até gostaria que fosse um país árabe, mas não é, porque os países árabes estão adormecidos, estão anestesiados, infelizmente, né? Irmão, eu vou pôr uma imagem aqui na tela. Você já viu essa foto, irmão? Acho que você não vai identificar. Sim. Você não vai identificar. Isso. Esse homem é um iraniano. Eu publiquei no meu Facebook com a seguinte legenda: essa é uma foto de um pai iraniano com o seu filho quando Israel atacou Teherã. Olha a criancinha ensanguentada no braço do pai. Vontade de chorar. Aqui no bumbumzinho dela está sangrando. A cabeça está sangrando. Mas poderia ser um pai palestino. Poderia ser um pai sírio. Poderia ser um pai libanês. Poderia ser um pai iemenita.
E tantos outros pais que têm seus filhos atacados pelos judeus sionistas. E você, que legenda daria para uma foto dessas, com uma criança machucada, ensanguentada, nos braços do seu pai, também ferido? E aí teve centenas de comentários e curtições. Então, irmão, esse é um pai iraniano. Você não conhecia essa foto que circulou no mundo inteiro. Então, olha o carinho, a proteção e a tristeza. A criança sobreviveu, mas Então, é indescritível o que estes sionistas são capazes, né? Bom, se eu continuar falando, eu vou acabar chorando aqui. Eu sou muito sensível também, né? Mas eu queria que você. A outra pergunta que eu preparei aqui para você é o seguinte: o balanço dos danos ao sistema nuclear. Eu falei o tempo todo que o balanço que houve danos, mas não foi danos grandes, etc, etc, etc. Para minha surpresa, vários líderes do governo, especialmente o ministro Agache, o Irã reconheceu danos sérios ao sistema. Eu fiquei surpreso com isso, porque não, as bombas MOP, aquelas bombas de anti-bunkers, elas não atingiram profundamente, né? Então, eu queria que você falasse para a gente, afinal de contas, Sim. eu trabalhei com que os ataques, esse aqui, não sei se você conhece, aqui no Brasil, deixa eu aumentar aqui a minha câmera. Isso aqui são aqueles estalinhos que a gente joga no salão, que são pequenas bombinhas, né? Eu falei que esses ataques que o Trump fez foram igual esses traques de salão no Brasil, né? Não fizeram grandes. Mas aí eu fiquei surpreso e fui, digamos assim, desautorizado pelo governo do Irã, que reconheceu danos maiores. Eu queria que então o Sheik, que é um homem lá na hierarquia do Irã, muito respeitado, afinal, Sheik, atrasou aí o enriquecimento, anos, meses, como é que foi esse dano aí? Queria que você falasse para nós. Sobre esses danos, esse ataque para usinas nucleares, diferente, alguns lugares porque não estava por baixo, alguns lugares por baixo. Aqueles Ah, lugares que não estavam por baixo e pegaram a danos. superfície. Alguns lugares que estavam por baixo não tem dificuldade, um caminho continua. Fora desse, o Irã também já sabia sobre esses assuntos, planejou para o futuro, para que não para o assunto trabalho. Certo, com certeza, vai atrasar um pouco para que eles consigam e voltar, mas quando voltam, eles vão voltar com mais potência que antes. Por isso, Ah, para frente, vai ser ainda com mais potência, mais avançada que antes, vai continuar, esse sem dúvida. Se antes era alguns lugares, para frente vai ser vários lugares. Porque esta uma tecnologia por dentro, não vai acabar se eles atacaram, pegou danos a alguns lugares fortes, aquele que estava não estava por baixo, mas não significa que esse vai acabar, porque tem outros lugares que estão continuando fora desse, tem autoridades, mesmo antes eles tinham esse projeto para se acontecer, como eles vão continuar esse caminho. Por isso, autoridades, cientistas, hoje, durante 24 horas, estão trabalhando para rapidamente recuperar, fora de recuperar e funcionar mais forte que antes, se Deus quiser. Isso, sem dúvida, vai continuar.
Tá bom. Eu tenho aqui uma pergunta que está na manchete do jornal Tehran Times. Queria que você explicasse para nós o que é o grupo Jaish al-Adl e como que ele age no Irã. É um grupo terrorista, né? Eu não tinha ouvido falar da existência desse grupo. Esse grupo de Jaish al-Adl, não é do Irã. Eles entram por fora da região da Paquistão. Eles não estão por dentro do Irã. Não são iranianos, não são iranianos. Não são iranianos. Eles entram por fronteira Paquistão. entram igual que temos na fronteira do Iraque, da Kurdistão, que às vezes entram aqueles terroristas por dentro fazer isso. Mas na parte de guarda da revolução entraram com batalha para combater com esses grupos. Acontece o que vamos falar, porque esses grupos fora ficam alimentados através de sionistas, através de americanos, para conseguir às vezes entrar, fazer algumas dificuldades por dentro do Irã. Mas não tem preocupação, porque o povo não vai permitir. Isso não é a primeira vez, segunda vez. De 46 anos que eles estão desse jeito. Às vezes entram, atacam alguns lugares, mas cada vez a guarda da revolução pega alguns deles, acaba o sistema que eles organizam. Esse não tem preocupação, graças a Deus. A matéria fala que eles têm vínculo com o Mossad, né? Sim, é isso. Esse sistema que organiza Mossad e CIA E lá assim, dentro. aqui o João falando que são grupos da Corásmia. Eu não sei o que é Corásmia. Já ouviu falar, não? Corásmia? Aqui na tela, João está dizendo que são grupos da Corásmia. Não sei o que é isso. Da Corásmia, não sei, essa palavra não conheço. Bom, então, vamos aqui mais uma pergunta que chegou para nós aqui. Está chegando perguntas aqui importantes aqui que eu queria que você tentar ajudar a comentar. Que é aqui do Ayman Barma, ele deve ter origem árabe. Nós, drusos, descendemos dos xiitas. Acreditamos na união dos povos árabes, principalmente xiitas e sunitas. E por isso fomos dizimados. Perguntou ao sheik: você acredita que essa união um dia será possível? De todos os muçulmanos, xiitas e sunitas, ele é druso. Ele está perguntando se você acredita nessa união. Sobre esses drusos, é diferente, entre eles também tem alguns, as pessoas honestas, por exemplo, está dentro do Líbano, as pessoas respeitosas, as pessoas que estão ao lado da resistência. Mas existem alguns drusos que eles recebem por sionistas, como que está hoje na Síria. Eles recebem, eles estão atrás de pegar um poder para conseguir governar, liderar a uma região da Síria. Por isso eles entraram, ficaram aliados de sionistas para conseguir pegar apoio deles, conseguirem liderar ou governar a uma parte da Síria. Mesmo hoje, os drusos, que algumas regiões não concordam com eles, não aceitam eles, igual que hoje nós temos judeus que estão contra esses sionistas, não concordam, não aceitam eles. Por isso existem esses drusos também, eles não vão levar as coisas para frente, porque o povo
aceita. Entre eles na Síria também existem druzes que não concordam, mas existem druzes que se venderam para sionistas. Esses que se venderam, nunca vai acontecer esse acordo, porque eles estão atrás do interesse deles. Mas para frente, mesmo druzes do Líbano, outros lugares da região, eles vai ficar contra desses drusos da Síria, que hoje estão aliados de sionistas. É difícil, dizemos que aqueles que agora estão na Síria aceitaram os sionistas e fazer um pacto com os muçulmanos, porque esses grupos realmente são grupos que eles estão atrás do interesse deles, né? Por isso, acreditamos que um pouco para um tempo vai dificultar, mas para frente o povo da Síria não vai aceitar esses grupos corruptos aliados com os sionistas. O povo da Síria mesmo não vai aceitar eles. Tá, muito bem. Tem uma pergunta aqui, Sheik. Professor, os persas são semitas, descendem de Elão, elamitas, que foi um dos filhos de Sem. Pergunte ao Sheik. É isso, Sheik? Os persas são semitas, descendentes de Elão, elamitas, filhos de Sem, ou não? Descendente do quem, desculpa? De Elam, elamitas, filho de Sem. Semitas, filho de Sem, está na Bíblia, não sei. Não é total deles. Se é possível deixar para eu pesquisar, porque precisam na parte de português. Persa é considerado semita? Vocês se consideram semitas? Um momento. Tá, sim. Semitas são semitas. Sim, tá. Então, os persas são. Agora, é que a origem da palavra semita, pela Bíblia, né, pelo Torá judaico, semita é quem descende de Sem. Né? Sem, Cã, aqueles filhos lá de Noé, aquelas coisas, né? Essa é descendente do profeta Noé. Não é isso. Eu não sabia a palavra semita, por isso eu fiquei. Vem de Sem, é isso. A gente fala Sam. Sam, tá. Então é isso. Então tá certo, tá bom. Tá certo. Bom, aqui, deixa eu ver, aqui tem seu Fuad aqui, ó. Muçulmanos que cometem ataques suicidas contra muçulmanos não são crentes nem são. A história provou que todos os grupos terroristas islâmicos são criação do Mossad ou da CIA. Isso é verdade, né? Exatamente. Essa parte fica claro hoje. Nenhuma religião ensina seguidores deles o terror. Uma pessoa religiosa, ele não é terrorista. Um terrorista não tem a religião. Por isso, dentro do islamismo, existem esses grupos extremistas que se falam Talibã, não sei, ISIS, Jabhat al-Nusra, Jaish al-Adl, esses grupos são as pessoas extremistas que saíram fora da religião. Porque quando eles não estão participando do que a religião está falando, significa que eles saíram fora da religião. Porque a religião não ensina para eles que ser desse jeito extremistas. Por isso, dentro do Islã, seja sunita, seja xiita, que não são as pessoas, digamos, desses grupos extremistas. Certo que surgiu esses grupos extremistas por dentro dos sunitas, mas a gente considera os irmãos sunitas as pessoas certas, as pessoas corretas, as pessoas que não têm nada com esses grupos terroristas. Quando sionistas, o Mossad e CIA
americanos observam que existe qualquer religião, por dentro, algumas pessoas extremistas, eles entram, apoiam, ajudam, financiam esses grupos, começam a fazer um grupo, uma equipe, uma tropa para utilizar eles contra a mesma religião. Existe dentro do judaísmo esses grupos extremistas que hoje, sionistas, que hoje criaram esse grupo para combater mesmo com o judaísmo. Hoje, vocês, qual judeu concorda com os sionistas? Porque eles mesmos sionistas estão contra os judeus. Dentro do cristianismo, hoje existem grupos extremistas que sionistas, quando americanos observam esses grupos, eles entram, apoiam, ajudam, financiam esses grupos para utilizar eles contra o cristianismo. Mesma coisa dentro do islamismo também, eles entram, acham esses grupos extremistas, apoiam, financiam, levam, eles passam treinamento, ensinamento, do mesmo jeito que sionistas querem. Mesmo jeito, porque eles estão financiando, porque eles estão apoiando. Por isso, ele deveria realizar do que eles querem. O nosso amigo aqui, João, ele fez uns esclarecimentos aqui, vamos ler aqui para o pessoal. Corásmia, Corazem ou Quarasmi, é uma região histórica ao longo do Amudária, no Turquestão, nos territórios atuais do Turquemenistão e Uzbequistão. Corásmia é uma região histórica da Ásia Central, localizada no curso inferior do rio Amudária, atualmente dividida entre Uzbequistão e Turcomenistão. Dom Nádia, esta região abrigou vários estados importantes ao longo da história, incluindo o Império Corásmio e o Kanato de Khiva. E aqui o João também diz assim: Sem teve 5 filhos, Elão, Arfaxade, que vem dos hebreus, Assur, de onde vêm os assírios, Lude, de onde vêm os lídios, e Arã, de onde vêm os arameus sírios. Tá bom, aí o pessoal aqui no chat ajuda a gente a esclarecer. Bom, irmão, chegamos aqui a 1 hora e eu não poderia deixar de fazer a pergunta e pedir a sua opinião. A França anunciou que agora em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, vai reconhecer o Estado da Palestina. O Reino Unido ontem disse a mesma coisa. E hoje, agora há pouco, o Canadá anunciou que vai reconhecer a Palestina também na Assembleia Geral. Esse movimento está crescendo. A Palestina já é reconhecida hoje por 147 países. Faltam 46 para atingir os 193. Mas o fato da França, Reino Unido e agora o Canadá dizerem que vão reconhecer a Palestina, isso muda muito o cenário internacional. Segunda-feira houve uma grande conferência das Nações Unidas, boicotada pelos Estados Unidos e por Israel, que defendeu a solução de 2 estados. Nós sabemos que isso é muito controverso, não vai funcionar, mas, enfim, o que é que você acha de países como França, Inglaterra e Canadá estarem apoiando a criação do Estado da Palestina? Essa parte, digamos, a França não está atrás de benefício do povo palestino. Esse poderia ser um jogo que eles querem, né? Claro. Porque a França, se eles estão apoiando, porque hoje estão apoiando sionistas para atacar os palestinos. Esse é um prazo que eles querem dar uma força para sionistas. Porque se primeiro 2 estados nunca vai funcionar, nunca vai acontecer. Eles querem que, através dessa palavra, controlar
todos os palestinos. O objetivo principal é esse. Eles querem, através desse, desarmar a resistência palestina. Que eles querem fazer 2 estados, vamos apoiar 2 estados. Tá, agora, ok, uma das condições de fazer 2 estados é isso, que vamos realizar, mas a resistência palestina tem que deixar a arma. Significa que eles chegam ao objetivo que agora estão atrás para ocupar toda a Palestina, mas a resistência não deixa. Através desse projeto, eles querem desarmar a resistência palestina e depois realizar o mesmo objetivo que agora eles têm para ocupar todo o território dos palestinos, realizar através desse projeto. Por isso, esse projeto nunca vai funcionar. Digamos, eles não estão atrás do benefício do povo palestino. Eles querem apoiar os sionistas através desse projeto. Aqui no Brasil a gente chama de oportunismo político, né? Aqui o Dom Nadi disse que ele está perdendo popularidade na França e a melhor forma dele tentar recuperar a popularidade é apoiar um tema tão popular que é apoiar, né, o Estado da Palestina, né? Bom, como que o senhor falou, como o povo do mundo hoje estão acordando, o povo do mundo estão do lado dos palestinos. Agora eles chegaram a esse ponto que eles nunca querem aceitar os palestinos. Mas, do outro lado, eles, digamos, o povo que ficou contra deles para realizar esse assunto, que de um lado o povo não fica contra deles, do outro lado não deixar o Israel. O que podemos fazer? Eles começaram este projeto que vamos apoiar 2 estados, que 2 estados significa que quem que vai controlar de novo? Israel. Que se com esse projeto ainda vai ser pior, porque lá Israel vai ter todo direito, com leis internacionais, vai ter um direito para controlar toda a região sem a resistência conseguir se defender. Isso vai ser pior que o que hoje está acontecendo. Estou de acordo, é isso aí. Bom, irmão, foi muito boa aqui nossa conversa. Eu agradeço muito você ceder aí 1 hora da sua noite, entre tantas tarefas suas. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e eu vou ficar mais um pouquinho aqui com a comunidade. Sim, tá. As últimas palavras queria deixar que nós temos uma palavra no Corão Sagrado: Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala não vai mudar a situação de um povo se eles não começam a mudar a sua situação. Hoje, o povo do mundo, se não se levanta, não vai conseguir mudar nada. Se todos nós, certo que nós não temos a força que tem esses sionistas americanos, europeus, todos esses, não temos armamento que eles têm, não temos força que eles têm, não temos, mas o que? Mas que a força do povo, se fica unido, fica em cima do poder deles. Por isso vamos ficar todos unidos para conseguir apoiar os palestinos. Com certeza, nós, como povo do mundo, temos mais potência que esses corruptos, esses sionistas, os imperialistas. Por isso, vamos ficar mais unidos para não esquecer o povo palestino, que, na realidade, eles hoje precisam a nossa ajuda. Que, graças a Deus, o povo está fazendo a sua parte, mas vamos continuar até que aconteça a vitória total para o povo palestino.
É isso, irmão. Agradeço mais outra vez o convite do senhor e desejo melhores para as pessoas que deixaram os seus tempos para ouvir a gente durante esse momento. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Viva a República Islâmica do Irã aí. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, obrigado, viu? Tchau, tchau. Então, meus amigos, vocês viram aí, né, a densidade, né, o conteúdo, como a gente diz, é um homem de Deus, é um homem que, né, ele vive em função das coisas religiosas e então eu o conheci já tem uns 15 anos. Ele é da Mesquita do Brás. Se vocês um dia quiserem conhecer, está sempre aberta, né? Você sabe que para virar sheik ele tem que recitar esse livro inteirinho aqui de cabeça, né? Eles decoram isso aqui inteirinho, né? Bom, então eu agradeço muito, tiveram várias contribuições, eu quero voltar a colocá-las na tela aqui, né? Como eu sempre faço aqui, agradecer aí ao Fuad, ele fez aqui também outra contribuição, ao Ayman, a querida Adriana, Aninha, que nunca falha. O Fuad fez uma nova que ele esclareceu que ele é muçulmano também e não é radical, né? E o Fuad também no final aqui fez uma outra última doação, né? Então, estão aqui aí as últimas. Coloquei na tela todo mundo. Vamos fazer o encerramento. Amanhã nós teremos o dealer vai falar sobre os impactos das taxas e o Trump já recuou, vai comentar isso, mas não recuou totalmente, claro que ainda alguma coisa fica. Vamos ver como é que na sexta-feira o Lula vai retalhar, a reciprocidade, né? Então, tem aqui os últimos comentários, né? Deixa eu botar na tela aqui os últimos comentários. Acho que são esses, né? Estou agradecendo, né? Tá tudo bem. Bom, amanhã às 6h30 no Bom Dia, né? Amanhã à noite, a última sexta-feira, eu folgo. Folgo assim, né? Eu fico lendo e estudando, né? Eu fiz uma meta de vender 100 livros. Eu não atingi essa meta, vou fazer um pequeno vídeo aí fazendo um novo apelo para o pessoal adquirir. Hoje chegou, estava em falta aqui esse box, né, a madeirinha, chegaram hoje, eu encomendei, não está pago ainda, né? Agora eu tenho o crédito lá na gráfica. Vamos ver daqui a um mês como é que eu vou conseguir pagar. Chegaram 378. Então, o box completo era 300, eu tive que fazer um reajuste de 20%, foi para 360, né? 5 livros, 2.000 páginas, mais o box, 850 ilustrações, R$360. Está está praticamente preço de custo ainda, né? Você pode parcelar em 6 vezes, conto com o seu apoio aí para ajudar a nossa editora. E então é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Vamos terminar a live de hoje. Um grande abraço, bom resto de semana para vocês. Tchau.